Então, chegou, gente. 31 de outubro de 2023, é essa data aí. Tem gente que não tá nem sabendo que hoje é um dia especial, porque tem místicos. Alguns místicos estão anunciando que nesse dia, 31 de outubro, hoje, 31 de outubro de 2023, serão abertos os portões do inferno e demônios invadirão a nossa dimensão, segundo alguns místicos. Outros estudiosos da Bíblia, pessoas que calculam junto com as previsões de Nostradamus e as antigas profecias, estão dizendo que hoje, 31 de outubro de 2023, é quando começarão as tribulações do fim dos tempos, que agora começa a conjectura, que começa todo o procedimento para levar ao poder o anticristo. E tem gente que diz que é hoje também que o mundo vai acabar. Tem uma outra galera que diz que 31 de outubro, segundo os cálculos das estrelas, do sonho de alguém, de alguns aí, que é o dia 31 de outubro de 2023 é o dia que o mundo vai acabar. Então, hoje, 31 de outubro, talvez os portões do inferno sejam abertos, segundo os místicos. Talvez comece o período de tribulações, segundo o Apocalipse, segundo os estudiosos da Bíblia e dos estudiosos das profecias de Nostradamus. E talvez uns loucos, segundo uns loucos, vai dizer que hoje é o último dia, que o mundo vai acabar. De qualquer forma, ainda bem que eu tô de folga. Se for o último dia do mundo, o fim dos tempos, pelo menos eu não vou passar trabalhando, né, gente? Tá zoando com coisa séria, cara? Como é que pode um negócio desse? Tanta gente preocupada, tanta gente que não dormiu de noite, preocupado com o fim do mundo, com a abertura do portão do inferno. Gente, de boa, tá na hora da gente começar a entender o negócio. Por que que o ser humano evoluiu e por que que o ser humano dominou o planeta inteiro? Por que que nós dominamos todo o mundo inteiro? E o chimpanzé não? Por que que o chimpanzé não dominou nada? Por que que o chimpanzé está em perigo de extinção, ou está lá no zoológico, ou está lá no laboratório servindo de experiência para os humanos, fazer a experiência que quiser com o chimpanzé, porque chimpanzé não tem direito. Porque ser humano tem direitos humanos, chimpanzé não tem direito nenhum. Por que que nós temos direitos humanos e chimpanzé não tem direitos chimpanzé? Que é nós que mandamos na baia, cara. É nós que dominamos, é nós que mandamos no negócio aqui. É nós que mandamos no pedaço. O ser humano que é o pique, ser humano que é o foda, ser humano que manda, que desmanda, que dá direito pro ser humano se quiser dar. E se não quiser também não dá. É nós, seres humanos. Agora eu te pergunto, por quê? Se você pegar você ou eu e um chimpanzé e largar no meio do mato, ou numa savana, ou até mesmo no deserto, ou no meio de um rio, quem é que tem mais chance de se salvar no meio do rio nadando? Você ou o chimpanzé? Ou de conseguir se virar no deserto para procurar comida e água e se esconder dos predadores na floresta ou qualquer lugar? O chimpanzé é muito mais preparado do que qualquer ser humano para sobreviver. Vai sair na mão com o chimpanzé, você pode pegar lá um cara bom de braço, pegar uma maguila. Bota uma maguila brigar com um chimpanzé. Maguila apanha, cara. Bota uma maguila com gorila. Maguila apanha fácil, chimpanzé bate no maguila com uma mão, chimpanzé detona a maguila. Por que a gente que prosperou, por que a gente que decide se o chimpanzé vive, se não vive, se o chimpanzé fica no zoológico, se fica no mato, ou se o chimpanzé vai ser utilizado como cobaia em laboratório? Por que isso? O ser humano é forte porque vive em comunidade, conseguimos nos organizar em grandes números, de forma ordenada, onde um colabora com o outro, os seres humanos conseguem colaborar entre si. Por quê? Porque nós temos um sistema financeiro, porque todos os seres humanos acreditam no dinheiro e todo ser humano colabora um com o outro em troca de dinheiro. Porque quando você tem dinheiro, você pode comprar a colaboração de outra pessoa. Então não depende se a outra pessoa vai com a tua cara. Você pode pegar um telefone feito por um chinês, você pode comprar, ou pegar o teu carro, levar num pau no cu, que você nem conhece, nunca viu, nem vai com a cara do caboclo. Mas o cara sabe consertar carro, se precisa consertar teu carro, você vai lá, o cara vai consertar teu carro, mesmo o cara não vai com a tua cara, o cara vai consertar o teu carro em troca do dinheiro. Então o dinheiro faz com que nós, seres humanos, consigamos nos organizar e colaborar entre si em grandes números. Só no Brasil somos 200 milhões de indivíduos, 200 milhões de seres humanos que colaboram entre si. Claro, colaboram entre si porque estão em busca do fame rir, colaboram entre si porque querem saber do dinheiro.
Agora, por que os chimpanzés não inventaram dinheiro? Por que os chimpanzés não desenvolveram em grandes números, umas comunidades grandes igual nós, e não dominaram o mundo? Porque o ser humano é a única criatura nesse mundo que tem a capacidade de imaginar coisas e acreditar em coisas imaginárias. Essa é a diferença entre o ser humano e qualquer outra espécie de ser vivo. O ser humano consegue imaginar e acreditar em sua imaginação. Essa é a chave, cara. É porque o ser humano consegue acreditar em sua própria imaginação que a gente consegue se organizar e a gente consegue colaborar em grandes números, formando nações que colaboram entre si por causa da nossa imaginação. Sério mesmo, pega uma nota de 100 e dê para um chimpanzé que está com uma banana e fala: ó, chimpanzé, pega essa nota de 100 aqui que você pode comprar 10 caixas de banana. Em troca dessa banana, me dá tua banana aí e pega um papelzinho. O chimpanzé vai olhar, vai dar quem sabe que eu vou pegar um papel desse aí, vai pegar papel, pare. Ou pior ainda, se você falar pro chimpanzé: ó, chimpanzé, se você me der sua banana aí, em forma de oferta para minha igreja, você vai pro céu. Depois que você morrer, quando você morrer, você vai ter um monte de banana, vai ter um monte de macaca para você. Lá no céu vai ter macaca, vai ter banana, vai ter floresta, vai ter tudo que você sempre quis, tudo que você não tem aqui nessa vida, você vai ter lá no céu, mas você tem que me dar a tua banana, hein? O chimpanzé vai falar assim: tá bobo, cara. Se o chimpanzé falasse, né? Ele ia falar da onde, cara? Depois que eu morrer, eu vou dar o que eu tenho para você agora aqui, porque depois, quando eu morrer, tudo que eu não tenho, eu vou ter lá no céu sobrando. Mas para isso, para eu ir para o céu, eu tenho que dar a minha banana para você. Aqui, ó, jacaré, eu não sou burro. Isso que o chimpanzé falaria, né? Mas o ser humano tem a capacidade de acreditar nesse tipo de história. O ser humano tem a capacidade de acreditar na vida após a morte. O ser humano pode. Não estou falando que não tem, não estou falando que tem. Eu não sou pastor, eu não sou filósofo, eu sou peão. Mas o ser humano é a única criatura que acredita em vida após a morte, é a única criatura que acredita também na questão do dinheiro. E é isso que nos torna poderosos, é isso que faz com que a gente consiga colaborar em grandes números e que a gente tenha uma sociedade organizada e que prosperou. Sim, mas tá todo mundo vendo aí os sinais do fim dos tempos. Tem a guerra na Ucrânia com a Rússia aí, que tá todo mundo acompanhando. Tem a guerra de Israel contra os palestinos. Tem a China que tá lá com aquelas furias de Taiwan, não sei o quê, que estão se tretando com os americanos lá. A China é um país comunista, o país que mais tem dinheiro no mundo hoje. Tá comprando tudo, os portos, aeroportos, tudo que o governo brasileiro tá vendendo. A China tá comprando, portos, aeroportos, Telebrás. Tudo a China tá comprando tudo que tem para vender no mundo inteiro. Terreno que botar para vender, a China compra. Por quê? Porque a China daqui a pouco vai começar a implantar o comunismo no mundo. O que é comunismo? Comunismo, os chineses vão começar a forçar o aborto nas famílias, né? Ou a China vai acabar com as famílias do mundo, porque esse é o comunismo, o fim da família, é a implantação do aborto obrigatório e vai acabar o mundo na mão dos chineses. Desse jeito, tá todo mundo vendo. O fim dos dias, tem que esperar Jesus voltar mesmo. Jesus tem que voltar logo aí, para botar ordem na casa, antes dos comunistas tomar conta de tudo. A questão é a seguinte, gente, até esse dia atrás aí nós não tínhamos comunicação direito. Mal é mal, nós tínhamos telefone, o telefone que nós tínhamos era caro para fazer ligação. Lá de Nova Vitória para ligar para Curitiba, lá interurbano, já era um zóio da cara. Se pegar 10 anos atrás, 20 anos atrás, cara, era só o telefone era muito caro. Agora a gente fala com quem quiser, a hora que quiser, praticamente de graça aí no WhatsApp. Então, o que acontece? O mundo começou a se conectar. Antigamente as comunidades viviam isoladas, eram os indianos. Cara, os indianos eram lá na Índia. Olha do Brasil para a Índia, olha a distância que é. Da onde que um brasileiro ia conhecer um indiano? Ou conhecer um chinês. Chinês é lá na puta que o pariu, a China, cara. Eu tô morando na Inglaterra agora, eu tô fazendo vídeo aqui, eu posto vídeo aqui, você já tá vendo aí no Brasil. Então a tecnologia mudou, então o que acontece? Houve uma revolução de inteligência, uma revolução de comunicação, uma revolução muito mais importante, muito mais radical do que a própria revolução industrial. Hoje o mundo inteiro está se tornando um mundo só. Tá todo mundo, os chineses compram os minérios do Brasil, compram a produção de soja, os grãos do Brasil, vai tudo lá, que é longe pra caramba. Mas os chineses estão comprando as coisas do Brasil. E o Brasil está comprando os telefones da China. Tipo, tá tudo meio que uma coisa só que a gente tá tudo desorganizado. Porque a gente ainda tá vivendo com a mentalidade do passado. E é por isso que tem guerra. Analise comigo o seguinte. Esses dias atrás aí era tudo meio que separado. Os muçulmanos lá no Oriente Médio só tinha muçulmano, né? Aí virou, depois da Segunda Guerra, conversa vai, conversa vem, botaram os judeus lá no meio. Qual que é o problema dos muçulmanos com os judeus? É que os muçulmanos pensam igual o muçulmano, tem as leis dos muçulmanos e vivem como muçulmano. De repente, no meio dos muçulmanos, botaram os judeus lá no meio.
E aí o judeu chega lá, vivendo igual o judeu, com as leis dos judeus e querendo ser judeu no meio dos muçulmanos. E os muçulmanos não aceitam judeu. Por quê? Porque lá no Oriente Médio todo mundo tem que ser muçulmano e tem que seguir a lei do livro sagrado dos caras lá. E se não seguir a lei do livro sagrado, lá vai pra faca lá e acabou. Não tem opção. E aí chegou o judeu lá e disse que não, que agora lá naquele pedaço lá é conforme os judeus pensam e as leis que os judeus acham que deve ser seguido. Só que o mundo agora está conectado e misturou tudo. A questão é que o mundo se unificou agora. Então não existe mais aquela distância, não existe mais aquelas comunidades isoladas. A Índia, que antigamente era lá na puta que eu pariu, agora são algumas horas de avião. Né? Algumas horas de navio para mercadoria da China, da Índia, vir para o Brasil e do Brasil para eles, vice-versa. Então o mundo está se conectando. Então a nossa cultura está dando conflito, porque a gente não acredita na mesma coisa, a gente não acredita no mesmo dinheiro. O Lula agora falando que não quer mais aceitar o dólar como moeda internacional de troca, está querendo fazer uma moeda nova com os BRICS. Os americanos vão fazer o possível para derrubar o Lula agora no que vem. Né? Sempre falando a mesma merda, mas é a que vão fazer. Por quê? Porque os Estados Unidos querem tentar manter aquela velha estrutura. Porque até esse dia atrás, a única moeda que todo mundo, o mundo inteiro acreditava era o dólar. Qualquer moeda que se fosse converter para qualquer outra moeda de outro país, tinha que converter primeiro para o dólar, para daí converter para a moeda do país que se queria ir. Porque o dólar era a moeda internacional de troca. Já não é mais. Porque os chineses falaram que não reconhecem mais o dólar como moeda internacional de troca. Os russos também. É por isso que tem guerra na Ucrânia. Porque a Rússia não quer mais acreditar, não quer mais aceitar o dólar como única moeda internacional de troca. E esse é o motivo da guerra na Ucrânia. Simples e pura, é só isso. Um monte de conversa, pode falar o que quiserem. Mas o problema entre a Rússia e a Ucrânia é porque a Rússia não está mais querendo aceitar o dólar como moeda internacional de troca. E esse é o problema, porque os russos não estão querendo mais acreditar na mesma coisa que os americanos querem que o mundo inteiro acredite. Que os americanos forçam que o mundo inteiro acredite que a moeda deles é a única moeda que vale mais do que as outras. Que o dólar tem que ser a moeda internacional de troca. Os russos falaram que não. Por isso tem guerra na Ucrânia e por isso também tem guerra em Israel. Porque além desse negócio de dinheiro, tem a questão religiosa. Porque os muçulmanos não aceitam que ninguém tenha nenhum outro tipo de religião a não ser a deles. E isso é fato. Vai lá pregar lá. O Edir Macedo abrir igreja lá no Oriente Médio. Por que o Edir Macedo não vai lá, o Malafaia, vindo para Israel? Vai lá montar uma igreja em Israel, Malafaia. Monta uma igreja em Israel, quero ver se os judeus vão deixar montar uma igreja evangélica em Israel. Tem até a bandeira dos crentes do Brasil e a bandeira de Israel, mas duvido que os judeus vão deixar uma igreja evangélica se criar lá em Israel. Não vão deixar, muito menos no Oriente Médio, lá se pegar lá na Arábia Saudita, vai para o Irã, montar uma igreja no Irã, é claro que não vai, vão perder a cabeça lá, se for querer montar uma igreja evangélica no Irã, não vão deixar. Então o que acontece? O que aqueles caras acreditam é diferente do que o pessoal do Brasil acredita, que é diferente do que os americanos acreditam. E essa diferença de crença é que faz com que a gente guerreie. Porém, a única coisa que os chineses querem, que os americanos querem, que os brasileiros querem, que eu quero e que você quer, é viver em paz com sua família, é ter seu trabalho, ter a sua casa e conseguir uns troquinhos para no final de semana fazer um churrasquinho e passear com a família. É só isso que todo mundo no mundo inteiro quer, independente do que você acredita, independente do teu Deus ou da tua crença, da tua religião ou do dinheiro que você trabalha para conseguir, independente da moeda que você trabalha para conseguir e do dinheiro, né? E independente da tua igreja, da tua religião ou daquilo que você acredita, todos nós queremos a mesma coisa. Tá, mas esse vídeo aqui já ficou comprido, na verdade eu só quero fazer um comentário a respeito desse dia, né? 31 de outubro de 2023, o dia em que a porta do inferno vai ser aberta para os demônios invadirem nossa dimensão, segundo os místicos. Ou o dia em que começam as tribulações, segundo o Apocalipse e as previsões de Nostradamus. Ou o dia que o mundo vai acabar, conforme os loucos fizeram as cálculos lá nas estrelas. Tudo conversa fiada, gente. É tudo balela, é tudo bosta. Não vai acabar nada. Amanhã eu vou voltar a trabalhar. Se você está trabalhando hoje, você vai trabalhar amanhã também. E as coisas vão continuar tudo do mesmo jeito que estavam. E vai continuar a guerra na Ucrânia, vai continuar a guerra lá em Israel. E para sempre haverá guerra em Israel, para sempre haverá guerra na Ucrânia. E começarão novas guerras e vai ter muito mais treta. Vai ter guerra em Taiwan daqui uns dias. A não ser que a gente comece a imaginar e acreditar na mesma coisa. E esse é o segredo
E esse é o fim dos tempos, da maneira que a gente conhece. Esse é o fim dos dias da nossa sociedade, da maneira que a gente conhece. Porque de uma hora ou outra a sociedade vai ter que mudar, uma hora ou outra a gente vai ter que começar a acreditar na mesma coisa. Por quê? Porque todos nós queremos a mesma coisa, tá? Só queria deixar essa observação. Então, fim dos tempos, homem de Deus. Ai, ser burro, meu Deus do céu. Esse mundo aqui ainda não está nem começando. A humanidade nem começou. Daqui para frente que vai começar a ficar bom. Você vai ver, daqui a pouco vai melhorar as coisas e vai ficar muito melhor. Daqui a pouco as coisas vão ficar boas. Só que, claro, enquanto a gente não entender esse esquema aí, enquanto a gente não acreditar na mesma imaginação, a gente vai minguar um pouco, vai sofrer um tanto, mas uma hora ou outra a gente vai acreditar na mesma imaginação. E a gente vai prosperar e aí a gente vai ter mais respeito mutuamente. A gente sabe que eu quero a mesma coisa que você, tá? Agora tenho dito. E agora? Eu fui!